tem que ser algo que faz o seu coração bater mais forte, sabe? O caminho mais rápido para o sucesso é a repetição. Desde o primeiro dia, eu já tinha essa ideia de que eu queria dar certo. Seja bem-vindo ao Cellcast. Nesse episódio, nós vamos conversar com Ana Tavares, minha sócia de muitos anos, e nós vamos discutir como transformar uma habilidade, um talento, algo que a pessoa entende como seu propósito de vida, em algo que pode ser expandido, monetizado e impactar vidas de todas as pessoas que estão dentro das nossas redes sociais, dentro do nosso círculo de contato. Seja bem-vinda, Ana Tavares. Se apresente, por favor. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui e obrigada também a quem vai assistir depois esse podcast gravado. Já quero começar dizendo que é uma honra para mim participar desse bate-papo com você, até porque, né, já temos essa parceria há tantos anos e uma parceria de muito sucesso. E eu sou muito grata a você e também a toda a parceria que é a Cellflux, que nós temos nesses anos aí e que tem dado certo. E espero que esse podcast também venha para poder agregar e contribuir muito, não só para nós, mas também a todos que vão assistir esse conteúdo depois. Fico feliz. Nós estamos namorando esse podcast há muito tempo, marcando, ensaiando e agora vamos bater esse papo legal. Sim. Hoje nós vamos falar muito sobre como pegar uma habilidade. Geralmente a gente nasce com um dom, né? Tá no livro do Jacob Petri, ele fala que a gente tem muitos talentos que, se lapidados, podem ter muito brilho, né? Pode impactar a vida de muitas pessoas. Geralmente nós temos algum dom, que temos uma habilidade natural, e se lapidarmos ele, conseguimos fazer com que esse dom ajude a vida de outras pessoas. A Ana fez isso na carreira dela, e ela pegou uma habilidade técnica que ela tinha, aumentou, expandiu essa habilidade, depois se tornou uma influenciadora, comunicando o seu estilo de vida e a forma com que ela pensa, e hoje impacta milhares de pessoas. Hoje, se você quiser entrar no mesmo ritmo, né? Se você quer pegar uma habilidade sua e expandir, a impactar mais pessoas, esse podcast vai te ajudar a entender o passo a passo com que a Ana fez e que também qualquer pessoa pode fazer que gostaria de gerar impacto no mercado. Então, Ana, seja bem-vinda e vamos tentar detalhar e entrar nos detalhes assim para as pessoas poder seguir um pouco dos teus passos. Legal. E quem sabe impactar também milhares de pessoas. Sim. Ana, quanto tempo tu começou? Conta pra mim. Tá. Bom, eu comecei no mercado, antes de tudo, né, me apresentando, que eu esqueci de fazer essa parte. Eu sou trader há 5 anos, esse ano completou 5 anos aí de mercado. E comecei lá em 2019, uma jornada, assim, de busca mesmo por uma realização profissional, porque na época eu estava num emprego que eu não gostava, estava muito insatisfeita, né? Tinha saído de um emprego anterior, que era um emprego que eu amava muito, e estava ali meio que só tapando um buraco para literalmente poder sobreviver e pagar as contas. Então, nessa época da minha vida, que foi uma época meio trash, assim, uma época meio difícil, eu procurava alguma coisa que me trouxesse realização, que me trouxesse realmente aquela certeza de que eu estava no caminho certo, né? Porque eu não sei se você já passou por isso, acredito que sim, a maioria das pessoas passam, aquele momento de você se perguntar assim, cara, será que eu estou no caminho certo? Será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? Será que existe algo além? E eu lembro que nesse momento da minha vida, eu tinha muitas dúvidas, sabe? Sobre o que fazer, para onde ir, sobre também qual seria o meu propósito de vida. E muito alinhado a isso que você começou falando, né? Uma das coisas que me fizeram chegar no mercado financeiro foi essa busca pelo meu propósito de vida, porque até então eu não entendia que era preciso um propósito de vida para você realmente chegar a algum objetivo ou conquistar alguma coisa muito grandiosa. Então, nessa mesma fase, eu comecei um processo ali de estudar um pouco, né, sobre essa parte do desenvolvimento pessoal, sobre a parte da mentalidade, e eu entendi que sem propósito de vida você não chegaria a lugar nenhum. E uma das coisas que eu aprendi também foi que o nosso propósito ele tem que estar fundamentado nos nossos dons e talentos naturais, nas nossas habilidades naturais. E quando você constrói um propósito baseado naquilo que você faz de melhor, e muita gente às vezes não sabe disso, Ana, não sei qual é o meu dom, qual é o meu talento, acredite, você tem. Só precisa descobrir. Então, quando você constrói um propósito fundamentado nisso, a chance de sucesso
sua chance de resultado ela é muito maior. Então, eu ainda não sabia qual era o meu, eu não sabia ainda quais eram as minhas habilidades, mas eu fui em busca disso, né? Eu fui em busca disso e nessa busca eu acabei conhecendo o mercado financeiro. E de cara eu me apaixonei, né? Como a maioria das pessoas, me apaixonei. Isso foi lá em 2019. E desde que eu conheci o mercado financeiro, na primeira aula que eu fiz, eu lembro até hoje, na primeira aula, eu assisti aquela aula e falei, cara, eu quero aprender isso. Eu quero ficar boa nisso para que eu possa, através do meu conhecimento, ajudar outras pessoas. Então, isso foi algo que despertou em mim desde o início, porque antes, assim, na minha jornada profissional, eu sempre tive cargos de liderança, sempre tive cargos de ensinar alguma coisa, de passar alguma coisa para as pessoas. Sempre trabalhei com pessoas e sempre foi algo que eu gostei muito, né? Então, quando eu conheci o mercado, eu fiquei assim, cara, como eu posso encaixar isso com o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com pessoas? Porque a profissão trader, ela é muito solitária, né? Se o trader ele for seguir o caminho só de ser trader, ele vai ficar ali no quarto dele ou no escritório dele com o gráfico e acabou. É só isso e não tem mais nada. Então, eu fiquei assim, como eu posso trazer o que eu gosto de fazer com o que eu tô aprendendo agora, que era algo também que eu tinha me apaixonado ali, que era o mercado financeiro. Então, desde o primeiro dia, eu já tinha essa ideia de que eu queria dar certo, de que eu queria mudar minha vida através do mercado, para que, através desse conhecimento, eu pudesse levar isso para outras pessoas também. Então, porque ali, nesse processo, eu já estava começando a descobrir e estabelecer qual era o meu propósito de vida, ainda não tinha, mas quando eu fui trilhando a minha jornada, eu fui, cara, é isso que eu quero fazer, e aí eu fui criando, eu fui estabelecendo o meu propósito de vida, encontrando o meu propósito de vida baseado nisso, né? Eu quero prosperar aqui no mercado, que é algo fantástico, é algo maravilhoso, e também quero, através disso, explorar as minhas habilidades naturais, que na época eu acreditava ser muito isso, de ensinar, de falar, de motivar, de inspirar as pessoas, que era algo que eu já fazia desde sempre e foi juntando tudo isso que eu acredito que, né, juntando todas as peças desse quebra-cabeça, que as coisas realmente fluíram e aconteceram para mim. Olha que negócio legal. O segredo para o sucesso, né? Quando a gente começa a focar em desenvolvimento pessoal e entender o que nos motiva, o que faz a gente trabalhar com alegria, né? Entregar com satisfação, ver, digamos, o resultado não como sendo somente o dinheiro, mas o impacto que gera aquilo que você está fazendo no dia a dia. Faz com que a gente tenha automotivação para continuar fazendo e escalando aquilo. Quando a gente pensa em sucesso, provavelmente a regra geral é, primeiro, foque em autodesenvolvimento, conheça-te a ti mesmo, né? E depois que tu entender o que tu gosta, como que tu realmente se sente motivado a impactar o mundo, daí sim tu escale aquilo. Porque até tu não encaixar, que nem tu falou, habilidades de trader encaixou 100%. Tu já tinha uma habilidade natural, uma tendência, uma vocação para trabalhar com pessoas. E o que tu continuou fazendo depois, né? Tem muitos traders que não tem nenhum, digamos assim, não tem um certo e um errado. Tem outros traders que eles simplesmente fazem trader e eles gostam de ficar operando e eles não têm a intenção de ensinar ninguém porque não é a vibe deles. Sim. Eles têm outros tipos de habilidades e outros tipos de interesses e eles vão ser felizes fazendo o que eles gostam de fazer. Uhum. Se eles quisessem vir fazer educação, além do trader, talvez eles estivessem sofrendo. Se eles conseguirem focar somente em fazer o trader, eles vão ter mais satisfação na vida. Sim. Porém, uma pessoa que gosta de ensinar, se ela ficar somente fazendo trade, ela fica frustrada. Uhum. Apesar de ganhar dinheiro. Porque ela acaba não tendo aquele feedback de dizer, poxa, eu estou impactando do jeito que eu mais gosto de fazer. Sim. Quando eu fiz a minha primeira empresa, eu fiz só por dinheiro. E eu quebrei. Foi muito rápido. E até o sócio da minha época, ele continuou com a empresa depois. A gente dividiu, na verdade. Quebrou dividindo, né? E ele continuou com os clientes, continuou com a atividade, porque ele gostava daquilo. E eu estava só como investimento. Eu não tinha nenhum desejo de fazer aquilo interior. E depois, quando eu saí daquele negócio, eu pensei, cara, o próximo negócio que eu fizer vai ter que ser algo que eu, de verdade, gosto e domine. É isso. Se eu não tiver vontade de entender os detalhes do negócio, eu não vou me envolver mais. Porque se, por um acaso, eu precisar de alguém para me substituir, e esse cara levar todo o conhecimento embora e eu não ter o domínio sobre essa atividade, eu estou no lugar errado. Pensa aí comigo. E foi o que eu fiz. Depois eu foquei mais em software. Graças a Deus eu consegui escalar e ter resultado e ter sucesso, graças a focar no meu talento, que é desenvolvimento de software mesmo. Então, hoje eu me considero como talento
tanto na questão da análise de negócio quanto do desenvolvimento de software. Porque são as coisas que eu adoro estudar e fazer por paixão, mesmo que não dê nada de retorno financeiro, eu quero fazer igual porque eu quero ver rodando. Então, eu acredito que muito do segredo para o sucesso é, primeiro, descobre o que tu gosta de fazer, se envolva com projetos que estão alinhados com isso e depois deixa o tempo passar, porque naturalmente vai crescer e vai ter sucesso, né? Exato. É como eu comecei falando, eu acho que tudo começou a acontecer na minha vida quando eu iniciei essa viagem para dentro de mim mesma, esse processo de autoconhecimento e fui buscando ali um caminho, um propósito que estivesse alinhado com aquilo que eu sou, com aquilo que eu gosto de fazer, né? Então, possivelmente, se eu tivesse tomado um outro caminho, sei lá, se eu fosse trabalhar com software, eu não ia ter o sucesso que você tem, porque não está alinhado com o que eu gosto de fazer, com as minhas habilidades naturais. Então, eu acredito muito que as pessoas, às vezes, elas acabam fracassando ou, às vezes, desistindo de alguma coisa porque elas estão naquele caminho pelos motivos errados. Porque elas estão num processo ou num projeto, às vezes porque alguém falou que era bom, às vezes porque ela viu outra pessoa fazer, às vezes porque ela ficou sabendo que dava grana, aí ela foi por aquele caminho. E eu falo até no mercado mesmo. Quantas pessoas iniciam no mercado e acabam desistindo ou, às vezes, fracassando porque, cara, começam, não sentem gosto por aquilo e acabam, cara, isso aqui não é pra mim, deixa eu voltar aqui e fazer o que eu gosto de fazer, ou deixa eu voltar aqui e fazer aquilo que eu sei fazer, porque aqui eu só perco grana, eu não tenho paciência de viver o processo, eu não tenho paciência de ver a coisa virar, porque realmente não é o caminho delas, sabe? Não é aquilo que elas amam fazer. Então, eu acho que quando você quiser realmente buscar algo para crescer na vida, para se desenvolver e que realmente seja algo que vai te trazer esse sucesso que todo mundo fala, tem que ser algo que faz o seu coração bater mais forte, sabe? E não só faz o seu coração bater mais forte porque você acha aquilo incrível, mas que você se vê fazendo aquilo pro resto da sua vida. Tem algumas teorias que falam, né, que as coisas que você mais gosta de fazer, que estão alinhadas com os seus dons e talentos naturais, são aquelas atividades que você passa muitas vezes horas e horas fazendo e nem vê o tempo passar. E aí, quando você vê, você fala, putz, passou 2 horas, 5 horas. Entrei em flow aqui fazendo isso. Nem viu o tempo passar. E isso está muito alinhado com as atividades que a gente tem, esses dons e talentos naturais. Então, é um processo, sabe? Não é do dia para a noite que você vai virar e vai falar, putz, agora encontrei meu propósito, é isso, vou por esse caminho. Não, é um processo longo. Eu não descobri isso do dia para a noite. Foram meses ou até mesmo anos estudando, me entendendo, me descobrindo, entendendo quais são as minhas fraquezas, quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, para que a partir disso eu estabelecesse um caminho pelo qual eu olhasse e falasse, não, eu quero ir por esse daqui e eu tenho certeza disso. Então, é algo que realmente você tem que descobrir de acordo com esse processo de autoconhecimento. E creio que seja uma das partes mais difíceis, realmente, a gente olhar para dentro e começar a entender o que nós gostamos e o que nós não gostamos. Porque, que nem tu falou, é muito fácil a gente olhar o sucesso de outra pessoa, a pessoa está tendo retorno, né? Ela tá, um trader está ganhando dinheiro. Ou não, está fazendo uma empresa, sei lá, outra coisa, ganhando dinheiro. E daí a gente olha e quer modelar. Diz assim, não, eu quero fazer aquilo que aquela pessoa faz. E daí abandona totalmente sua identidade, suas competências e começa a se anular, dizer, não, eu não quero isso aqui que eu sou, eu quero ser aquilo que os outros são. E aquilo tá dando certo para ele, eu acho que vai dar certo para mim também. E o incrível de tudo é que não funciona, né? Porque quando tu deixa de ser tu mesmo, não conecta, não escala, não tem santo que faça a coisa virar, porque não é tu. Tu se abandonou no processo para ser outra pessoa. Então, o primeiro passo, de fato, é autoconhecimento. Não importa para que área que a pessoa for trabalhar. Quer fazer sua empresa crescer, comece a focar em atividades que você gosta, né? Quer ter uma rede social com pessoas engajadas? Faça isso naturalmente. Não faça isso forçado, copiando, simulando ser outra pessoa que não é, porque tende a não dar certo. Sim. Se tu for totalmente autêntico, as pessoas que estiverem lá, de fato, vão estar engajadas com o ser humano que está se comunicando e não com uma personagem que está ali interpretando. Então, muito está nesse caminho, né, no passo a passo, para sair lá do zero, né, para sair da insatisfação para uma vida extraordinária. Está no primeiro passo, que é conhecer a ti mesmo e depois comece cada vez mais se admirar, explorar esses dons, se desenvolver
E Exato. que automaticamente o brilho vai sair desse diamante que está sendo lapidado, né? Sim. E é muito interessante isso que você falou, porque quando eu comecei no mercado, né, inicialmente, obviamente, eu ainda não fazia nenhum trabalho educacional, eu só era trader mesmo, eu e o computador contra o mundo, e mais ninguém lá no meu quarto. No quarto escondido. Então, muita gente não sabia que eu era trader ainda no meu começo, eu não falava para as pessoas, porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar, eu tinha medo das pessoas não me apoiarem, das pessoas falarem mal, e infelizmente isso acontece com muita gente que está começando em qualquer projeto, em qualquer negócio. Porque ali no seu comecinho, ninguém acredita em você, ninguém acredita que vai dar certo. Muitas vezes você é taxado como doido, né? Como o deslumbrado, o emocionado. Cara, o que essa pessoa está pensando, né? Então, assim, esse negócio não dá certo, enfim. Então, eu preferia manter uma vida mais privada, poucas pessoas sabiam, né? Porque eu queria primeiro dar certo para depois o mundo saber. Então, no início, eu fiquei um tempo só sendo trader. E só depois que as coisas começaram a dar certo para mim, que eu já estava consistente, que eu já estava lucrando no mercado, que eu, de fato, estava tendo muito resultado naquilo que eu fazia, que eu falei, agora que já deu certo, eu posso mostrar para o mundo. E aí, eu fui fazer um trabalho nas redes sociais, que foi quando eu comecei a compartilhar meu conhecimento, quando eu comecei a falar do que eu fazia. E, cara, é impressionante, porque as coisas... Você me acompanhou, você foi uma das pessoas que acreditaram em mim no meu começo, que viram potencial em mim, quando muita gente não viu. Então, assim, no começo, você lembra disso? Que a gente conseguiu crescer muito rápido também no marketing digital. Mas eu acredito que isso aconteceu, por quê? Porque o meu propósito estava fundamentado com os meus dons e talentos naturais. A gente ia lá, postava um vídeo no canal, o vídeo já bombava, o vídeo viralizava. Então, e eu vi outras pessoas que tentaram também sair do trading, não sair do trading, né? Mas fazer esse trabalho de trading paralelo com o educacional e não tiveram o resultado que a gente teve. Por quê? Porque, cara, às vezes a pessoa não tinha feeling para fazer aquilo, não tinha feeling para ensinar, não tinha dom para poder dar uma aula e quem está assistindo pegar aquele conteúdo. Então, assim, por isso que, né, de novo, tem que estar fundamentado muito com quem você é. Se o seu propósito ele não está fundamentado com quem você é, você vai tentar copiar alguém só porque aquela pessoa está tendo sucesso, porque está tendo resultado, e você vai dar com os burros na água. Então, assim, é primeiro entender isso e, de fato, buscar esse caminho que está muito direcionado ali às suas habilidades, aos seus dons naturais, que acredito que tudo vai acontecendo. Assim como você, né? Você tentou também outros caminhos, como você acabou de falar, e, cara, não rolou, não aconteceu. Só quando você, de fato, foi e fez aquilo que era para ser feito, que as coisas começaram a fluir. Eu, desde novo, eu me sentia inclinado a ser empreendedor. Eu acho que empreendedor é uma vocação como outra qualquer. Tipo, tem o cara que nasce com o dom de cantar. Ele pega violão, toca facilmente, canta, e é o dom dele. Tem uns caras que gostam da matemática, tem uns caras que gostam da engenharia. Cada um tem o seu dom, né? Não existe o bom e o ruim, existe o que é o do cara. E eu sempre tive essa tendência natural para o empreendedorismo. Tentei várias vezes empreender. Só que eu não tinha as habilidades necessárias para fazer o todo. Então, eu quebrei 3 vezes antes da empresa atual. Agora eu tenho 10 anos nesse último CNPJ. Mas antes eu quebrei 3 vezes porque eu tinha muito pouco conhecimento sobre como empreender. Eu queria muito, mas eu tinha pouco conhecimento. Tinha pouca experiência prática, vivência, né? E assim é no trader, e assim é se eu quiser ser um artista de TV, vai ser a mesma coisa. Se eu quiser ser um modelo, vai ser a mesma coisa. Não importa a vocação, a gente sempre vai ter a curva de aprendizado. É isso. Nessas primeiras vezes que eu quebrei, eu aprendi muito. E principalmente lidar com a dor, porque toda profissão tem dor, né? Não existe algo que tu é bem remunerado, que tu não vai ter pressão, que tu não vai ter dor, que tu não vai ter que se desenvolver, né? Sair lá do estado cru que a gente está no começo, né? Imaturo, e se tornar um profissional de verdade, moldado pela dor do crescimento. O fato foi que quando eu fui empreender pela última vez, que é a empresa que eu tenho até hoje, graças a Deus, lucrativa, desde os primeiros meses ela é lucrativa até hoje, eu não contei nada para ninguém também. Eu fiquei quase 6 meses trabalhando sem
ninguém da minha família saber que eu estava abrindo uma nova empresa. Porque a história de fracasso era tão grande e dá tanto medo e dor que tu não tem mais coragem de contar para as outras pessoas que tu vai tentar fazer aquilo de novo. Sim. Tu vai se arriscar de novo, tu vai sair de uma zona segura de novo. E daí eu fiquei trabalhando em silêncio por muito tempo. E era uma empresa, não era uma coisa que eu podia fazer no meu quarto. Sim. Era uma coisa que eu tinha que trabalhar com o mercado. Eu estava em outra cidade, que minha família não estava. Eu me mudei de cidade e empreendi no começo, porque eu não queria decepcionar a minha família de novo. E é engraçado quando, às vezes, a gente estava falando sobre nossa vocação, né, nossos talentos. Às vezes a gente tem vergonha ou medo de assumir que a gente tem alguns talentos ou alguns estímulos mesmo. Digamos, eu quero muito ser trader, eu quero muito ser músico, eu quero ser muito um atleta profissional. A gente tem medo de falar para os outros e se deparar com o fato que ninguém apoia. Exato. E quase ninguém vai apoiar os nossos talentos, porque não é o talento dele, né? Se ele fosse músico também, assim, eu quero ser músico, eu quero dizer, nossa, que legal. Meu pai é advogado, eu assim, quero ser advogado, eu vou dizer, nossa, que legal. Agora meu pai é advogado, eu vou dizer assim, eu quero ser, sei lá, nadador profissional, eu dizer, não, direito é seguro. Porque ele conhece o direito, né? Ele sabe que funciona. Sim, agora, mas funciona para ele, né? Exato. Só que ele não vai apoiar porque ele não tem, na maioria das vezes, né? Não tem base suficiente para dizer assim, é uma coisa que eu conheço, confio, então assino embaixo. Então, geralmente a nossa família, nossos próximos, nossos amigos vão dizer assim, não é um bom negócio, você está se arriscando demais. Mas eles falam baseados na ótica que eles têm. Exato. E se tu abandonar teu sonho por causa da ótica das outras pessoas, não tem sucesso. Não tem como tu ser feliz em qualquer vocação que for escolher, né? Sim. Então, acho que é um ponto importante também. Ter a coragem de fazer mesmo que as outras pessoas duvidem. Não vão apoiar. Se tu tiver certeza e está dentro da tua área de talento, tende a dar certo. Não sem dor. Vai só doer de qualquer jeito. Não tem como não ter dor em nenhum processo de crescimento. Sempre vai doer, sempre vai dar problema, sempre vai ter altos e baixos, né? Realizações, dá tudo errado. Realização, melhor ainda, dá tudo errado. Mais realização. Então, é uma curva, né, assimétrica. O processo de aprendizado é assimétrico. Tu vai lá, aprende idioma, né? Tu vai lá, tá falando, e de repente tu erra tudo. E daí tu tá falando, aí tu erra tudo. Tu vai tirar carteira de carro, né? Tu tá dirigindo bem, né? Tu sobe na calçada. Tá dirigindo bem, tu sobe eu só passei na quarta vez. Então, é a vida, né? É a vida. Não é só a empresa. Sim. Então, segundo ponto, acho que nós podemos colocar. O primeiro é conheça até ti mesmo. O segundo, tenha coragem de explorar teus talentos, porque ninguém vai te incentivar. Sim, e essa coragem, ela tem que ser uma coragem entendendo que, como você falou, você vai falhar muitas vezes. Porque eu não contei essa parte aqui, né? Mas, assim, só para quem vai ouvir depois desse podcast saber também, eu falhei várias vezes, eu quebrei várias vezes, eu quase desisti várias vezes, eu me desesperei várias vezes nesse processo até chegar nos resultados que eu tenho, assim como você. Você falou, cara, quebrei 3 empresas antes de poder chegar na empresa que acertei a boa, né? Então, assim, quantas pessoas não têm paciência de quebrar 1, 2, 3 vezes até chegar naquela que realmente a coisa vai acontecer, né? Infelizmente, as pessoas são muito imediatistas. As pessoas, elas começam algo na empolgação, na motivação, e daqui a pouco aquilo passa, aquele foguinho de palha passa, aí a pessoa não vê o resultado acontecer. Não, quer saber? Vou voltar aqui para minha vidinha de antes mesmo, para o meu caminho de antes mesmo, porque isso aqui não dá certo. Cara, mas espera aí, você não tentou nem pelo tempo necessário para a coisa acontecer, entende? Então, eu acredito que essa coragem, ela tem que estar muito fundamentada nisso. Não só de encarar o seu propósito, entendendo que aquilo é melhor para você, mas coragem também de aceitar as perdas, de encarar os desafios, de encarar que, mano, você vai cair, você vai tropeçar, mas você tem que levantar. Porque se é aquilo que você quer, é aquilo que cara, que lá na frente vai fazer sentido, por mais que naquele caminho, naquele curto período de tempo, ou às vezes até um longo período de tempo, não faça, entendeu? E um outro ponto também é entender que eu sei que muitas vezes as pessoas, elas têm medo de seguir o propósito, de seguir esses dons e talentos naturais, mas o que vai fazer você se destacar é você trazer a sua essência.
Porque é só quando você é verdadeiro, assim, quando você é real, que realmente você se destaca das outras pessoas. Por que existem tantos cantores no mundo, tantos artistas, alguns se destacam e outros não? Porque alguns vão viver a essência e vão viver aquilo que realmente nasceram para viver e principalmente que não desistem. Então, eu acho que essa coragem ela tem que estar muito fundamentada nisso, de você ter coragem de enfrentar os desafios, de perseguir o seu propósito e principalmente de ser você, de ser real. Porque se você for tentar ser uma cópia de alguém, cara, aquilo não vai funcionar. Não vai acontecer. Valor, né? Não tem Cópia valor. Não tem valor. Eu estava lá com o Marcelo Germano e o Rogério, fazendo podcast lá em Floripa um tempo atrás. E daí eu comentei, né, que eu tinha quebrado 3 vezes antes de acertar. E o processo de quebrar é uma escola de aprendizado mesmo. Quebrar quer dizer que tu vai à falência, né? Sim. Não quer dizer que, sei lá, deu tudo tão errado. Quer dizer que a empresa não tem propósito de existir. Não faz sentido mais, não tem clientes o suficiente para continuar com as portas abertas. Às vezes acaba o dinheiro no caixa, os custos são maiores que as receitas, enfim. E daí ele falou, cara, quebrar 3 vezes é um número mágico. Eles têm a escola do empresário, lá em Florianópolis, e ele falou assim, a maioria dos empresários de sucesso já quebraram 3 vezes. É mesmo. Daí ele falou, 3 vezes é um número mágico. Eu fiquei pensando, cara, eu achava que eu era um merda que tinha quebrado 3 vezes. Olha, não sabia disso, viu? Eu também não, chegou a me dar um alívio. Que legal! Que bom que não é só eu, cara. Tô no caminho certo. Porque eu pensei, pô, eu saí lá da lavoura, lá no interior do fim do mundo, lá, era agricultor. Daí fiz toda uma caminhada. Pensei, eu demorei para aprender. Daí a hora que ele falou, não, a maioria dos empresários quebraram 3 vezes antes de ter sucesso, eu disse, poxa, então que eu só segui legal. a jornada. Não sou inovador em nada, só fiz o básico. Ó, você que tá assistindo, se já quebrou 3 vezes, olha, fica tranquilo. Mas também não é uma regra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, dá para acertar na primeira, com mentor, com orientação, com conhecimento. Sim. Cada vez fica mais fácil. O processo de quebrar, de fracassar, né? Porque é normal, a gente começa uma atividade, fracassa, depois vai lá e refaz, e faz melhor e depois faz... Próxima vez, o próximo ciclo vai sair melhor ainda. Ele geralmente é mais dolorido. Existe dentro do mundo do conhecimento, né? O conhecimento empírico e o conhecimento teórico. O empírico é conhecimento prático, né? Quando tu vai lá e faz. Eu quero aprender a andar de bicicleta. Pega a bicicleta, vai lá e faz, né? Nunca assistiu um tutorial, nunca perguntou nada para ninguém, só sobe em cima e sai pedalando. É uma forma de ter conhecimento e a outra forma é teórico. Leio um livro, vou na faculdade, faço um curso, faço um treinamento de final de semana intensivo, simulando a realidade antes de chegar na realidade. Isso é o conhecimento teórico. Tá estudando para depois executar. Quando tu vai pelo conhecimento empírico, geralmente tu vai gastar muito mais energia, muito mais tempo. E vai doer muito mais. Sim. Quando tu mistura conhecimento empírico, teste, com conhecimento teórico, geralmente tu vai ser muito mais preciso para chegar lá e acertar e vai economizar tempo, dinheiro e dor. Imagina um médico que ele vai, eu vou empiricamente descobrir como faz uma cirurgia. Nossa, coitado do paciente que está lá pela primeira vez, né? Agora, se ele passou na faculdade, estudou, leu os livros, entendeu todo o conceito, fez testes lá em sei lá onde que eles fazem teste, mas fez os testes, passou em todo o processo com mentores, quando ele vai fazer a sua primeira cirurgia, ele tem conhecimento suficiente para poder discernir e fazer a coisa certa desde a primeira vez. Que é o que a gente busca, né? Com mentor, com conhecimento, com curso, todo o processo de aprendizado. Então, misture conhecimento teórico com empírico. Eu acho que aí a gente já pode colocar isso como o terceiro pilar para o sucesso, o conhecimento. Porque quando eu comecei, também você com certeza passou por isso, eu quebrei muito a cara porque eu fui muito no conhecimento empírico. Não de aprender sozinha, mas porque eu não tive alguém para me direcionar logo ali no primeiro momento. Então, eu ia para tudo quanto é coisa que falavam que dava certo no mercado. Então, eu testava 50 mil estratégias diferentes. Cada hora eu fazia uma coisa diferente. E, cara, acabava que nada dava certo. Então, quando eu vi, eu estava gastando tempo, energia, dinheiro, quebrando banca, investindo naquilo que não dava resultado, porque eu queria sempre fazer as coisas do meu jeito e, enfim, né? Então, eu não tinha um direcionamento adequado. Eu acho que quando a gente traz para esse terceiro pilar, falando do conhecimento, é importante, pelo menos para mim, foi um divisor de águas, ter um mentor nesse processo, ter alguém para poder te guiar, e eu não tive no meu começo. Então, eu quebrei muito a cabeça fazendo as coisas sozinha até encontrar o meu próprio caminho. Mas hoje eu percebo que se eu tivesse tido um mentor ali no início, cara, como isso teria feito diferença, como eu teria poupado tempo, energia e teria, né, juntado ali o conhecimento teórico com o empírico, teria testado as minhas estratégias também e as coisas poderiam ter sido num caminho muito mais fácil e muito mais tranquilo. Então, eu acho que
tudo que a gente quer aprender hoje em dia, né, nessa época que nós estamos, já existe alguém que tem sucesso e domina aquilo muito bem. Tudo aquilo que você quiser, eu quero seguir o caminho, sei lá, de músico. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser um trader profissional, ou um grande empresário, ou trabalhar com programação. O que você quer fazer? Descubra primeiro, né, baseado naqueles pilares que a gente falou antes, o seu propósito, né, que está alinhado ao seu conhecimento, ao seu autoconhecimento. Tenha coragem de viver esse propósito. E aí, a partir disso, busque um mentor que vai te guiar. O mentor, ele tem a principal função de encurtar o teu caminho, porque ele vai te falar aquilo que dá certo, aquilo que não dá. Então, você não vai ter que passar pelas mesmas dores que ele passou, né, para chegar no resultado que você deseja. Então, é o cara que vai falar, vai por aqui, que aqui é melhor, não vai por ali não, que aquele ali vai te dar dor de cabeça e tudo mais. Então, assim, quando você entende que ter um mentor é alguém que, de fato, vai te poupar tempo, energia, dinheiro, você consegue ter um caminho muito mais fácil para poder seguir, entendeu? Então, hoje, né, graças ao resultado que você tem, com certeza, se alguém chegar para você hoje e falar, eu quero começar também, você consegue guiar essa pessoa porque você já caiu, você já falhou várias vezes, então você sabe o que fazer e o que não fazer para ter os resultados que você tem. Então, acho que ter conhecimento fundamentado com alguém para te guiar é algo que torna o caminho muito mais fácil de ser alcançado sem que você desista aí nesse processo. Eu acabei não me apresentando no começo, sou Edmilson Zanella, CEO e fundador do Selflux. Boa. E eu tenho a mentoria e lá eu sempre trago essa ideia. Depois de conseguir um mentor, que o objetivo da mentoria é tu ajudar as pessoas a chegar mais rápido no sucesso delas. E a única meta do mentor é ver a pessoa que está sendo mentorada tendo sucesso. Porque Sim. se o mentor não conseguir ver isso, ele se sente fracassado. Sim. E quando ele vê que a pessoa tem sucesso, pode ter mais sucesso que ele, tá tudo bem. Deu o cara esse dever cumprido. Cara, eu consegui fazer o que eu prometi e eu fico feliz por causa disso. E depois que tu conseguir um mentor, tu tem que escutar aquela pessoa e tu tem que repetir. Então, eu queria trazer um próximo pilar, que aqui é a repetição. O caminho mais rápido para o sucesso é a repetição. Olha, o que tu comentou que buscar uma estratégia, daí um outro cara falava, não, essa aqui é boa, tu vai lá e fazia também, daí tu fazia uma outra, essa aqui é boa também, vamos lá fazer aquela lá também. Quanto mais tu trocar de estratégias, pior vai ser o teu processo de aprendizado. Porque o teu cérebro não tem tempo suficiente de masterizar a informação. Não dá tempo de realmente conectar todos os neurônios necessários para te entender o contexto. Então, achou tua área de conhecimento? Meu talento é aquele, vou focar naquela área específica. Escolheu o mentor. Escolheu o mentor. Repita o processo, repita. Isso. 1 semana, 2 semanas, 100 semanas, se for necessário. Mas não pare de repetir. Isso. O que as pessoas fazem é vão lá e repetem 1 semana, 2, assim, não deu certo. Não, é muito difícil, é desgastante, é muita coisa. Tudo que dá dinheiro é muita coisa. Tudo que dá dinheiro é desgastante. Não tem nada que é fácil. Gente, não existe bem. Almoço grátis, essa é a verdade. E se tu vai lá e faz por um período pequeno de tempo, não deu tempo do nosso cérebro. Nosso cérebro é lento. O suficiente. Ele é lento em relação ao computador, né? O computador tu vai lá, codifica, ele sai executando a mesma coisa para sempre em 10 minutos. Mas o nosso cérebro não. Para ele poder entender algo, ele precisa repetir por 4, 5, 10 semanas a mesma coisa. Ou mais, a mesma coisa. Quanto maior o retorno, mais a repetição. Maior a repetição que é necessária para a gente masterizar aquele conhecimento. Então, repita, porque isso vai, de fato, fazer com que tu entenda o que o mentor te explicou, entenda o que dá retorno naquele mercado. Eu ajudo muito a fazer... a estratégia que eu mais... incentivo as pessoas a fazerem é o webinar semanal. Para quem está montando seu funil de vendas, seu processo de vendas no mercado digital. Por quê? Porque ele permite repetir toda semana. Toda semana o cara vai sentar na frente de pessoas reais, com um script real, apresentando à empresa dele o conhecimento, o produto, escutando no chat ali o que as pessoas estão falando a respeito das perguntas, né, as dúvidas, e ele entendendo, respondendo. Isso para o cérebro da pessoa que está ensinando pode não dar dinheiro, tu pode sair no prejuízo, mas tu está ganhando muito, porque é muito mais barato que pagar a faculdade. Sim. Tem que pagar a faculdade igual. O conhecimento tem que ser pago igual. Porém, se tu não tiver a experiência prática, que é o empirismo, de estar ali toda semana jogando para fora, praticando aquilo que tu aprendeu lá na parte teórica, não tem como chegar no sucesso. Não tem atalho. Um hacker para te sair do anonimato e se tornar o mais famoso do Brasil em 2 semanas. Não tem. O processo é repetição. Repetição, construção, base, né? Vai repetindo. Chega uma hora que tu faz aquilo decora, que nem andar de bicicleta, né? Chega uma hora que tu sobe em cima, sai andando, tu nem lembra que tá pedalando mais.
que é o processo de repetição. Sim. Cara, e muito bacana, porque isso que você acabou de falar é algo que eu falo todos os dias com os meus alunos, com os meus mentorados, com as pessoas que me acompanham, que é no sentido de você repetir aquilo que você está aprendendo. Porque, como eu falei antes, no meu início, por que eu não conseguia resultado? Porque cada hora eu queria fazer uma estratégia diferente, cada hora eu queria seguir um caminho diferente. E percebam que quando a gente fala de repetição e de seguir uma estratégia pelo tempo necessário para ela realmente dar certo, né? A gente não fala disso de um nicho específico. Eu falo do mercado, você fala do empreendedorismo. Isso pode ser aplicado em qualquer área, em qualquer nicho de atuação. Por quê? É de fato você entender que se a pessoa ela tá ali tendo sucesso, ela tá ali tendo resultado, se ele é um mentor daquele determinado produto ou serviço ou daquele método, é porque aquilo funciona. Né? Então, só não vai funcionar para as pessoas que realmente não têm a paciência de executar e masterizar pelo tempo suficiente até elas se tornarem experts naquilo. Então, isso vale para qualquer área. É importante a repetição, porque só quando você repete mesmo, você vai entendendo quais são os melhores caminhos, você vai entendendo os macetes e você vai realmente se tornando bom naquilo, né? E até que o resultado comece a acontecer. Então, acho que esse pilar é muito importante também, não só para o mercado que eu atuo, mas para o seu e para qualquer outra área que a pessoa queira seguir, porque, de fato, ela só se torna boa o suficiente quando ela repete pelo tempo necessário até fazer acontecer. Ser antes de ter. Ser antes de ter. Inclusive, tem até uma teoria que fala, né, que você só se torna expert mesmo em alguma coisa com mais de 10 mil horas de prática. Exato. Né? Então, cara, a pessoa ficou ali treinando, às vezes, 1 mês, 2 meses, 1 ano, e já fica impaciente, porque isso aqui não funciona, porque isso aqui não dá certo, eu vou pular aqui para outro negócio. E nessa de pular de galho em galho, ela nunca se torna boa em nada. Ela evoluiu 500 horas, daí volta para a hora zero. Quando volta para a hora zero, exatamente. Foi 1000 horas no outro projeto, volta para a hora zero no próximo. Sim. E daí tá sempre o zero. Sempre, cara. E vou te falar, no mercado financeiro existem muitas formas de você ganhar dinheiro, assim como no empreendedorismo também, inúmeras formas de você ganhar dinheiro. E a gente tem milhares de estratégias que funcionam aqui hoje no mercado que eu atuo. E aí todo mundo fica assim, qual a melhor estratégia, qual o melhor método? Gente, isso não existe para começar, porque todas são boas, né? Só que a melhor mesmo é aquela que você vai se tornar bom. E você só vai se tornar bom repetindo. Não adianta. E só precisa de uma. Entende? E eu sei que durante todos esses anos aí de mercado, cara, eu já recebi inúmeras propostas. Vem cá testar esse método X, aquela estratégia Y, aquele indicador... E eu não vou, por quê? Porque, cara, eu já tenho tantas horas de prática no meu método, naquilo que eu aplico, pra que eu vou mexer no time que tá ganhando? Pra que eu vou voltar pra hora zero, igual você falou? E entende? Gera resultados reais. Exato. Porque tu vai trocar o certo pelo o duvidoso. certo pelo duvidoso. Então, eu acho que ter essa mentalidade da repetição, de entender que, cara, todas as estratégias funcionam, você que precisa ser bom naquilo, né? É um ponto importante para você realmente que quer ter sucesso em qualquer área de atuação. E olha só, isso funciona para tudo mesmo. Eu coloquei como meta esse semestre aprender inglês. Então, já faz uns 40 dias que eu estudo inglês todos os dias. Antes de deitar, eu pego lá o Duolingo, faço alguns exercícios lá do aplicativo. E eu pego um livro de marketing digital que eu comprei em inglês e eu leio 4, 5 folhas. Tipo, é só repetição. No começo, eu li o livro assim, não entendia patavinas, né? Nada. É incrível como o cara não sabe de nada do que tá rolando ali. Mas continuei. Porque qual que era a minha teoria? A repetição vai fazer com que meu cérebro crie sinapse suficiente para mim poder decodificar esse negócio. Sim. Claro que eu estava estudando, né? Não estava só lendo um manual ali em inglês. Cara, 40 dias depois, já eu consigo ler tranquilamente. Não é, assim, uma leitura fluente, naturalmente, porque é muito pouco tempo. Claro que já tem bagagem da programação, que eu já falava, escrevia código, né? E lia documentação em inglês. Então, a linguagem mais técnica, né? Agora eu tô com uma linguagem mais comunicação mesmo. Porém, o meu cérebro meio que expandiu, sabe? Em 30, 40 dias. Quando eu estava voltando, chegando aqui em São Paulo, no avião, o pessoal sempre fala em português e em inglês, né? Pela primeira vez eu escutei que ele estava falando inglês tranquilamente. Eu disse, caramba, como que o cérebro é automático. Se tu mantém o processo de repetição, ele aprende de forma automática e ele decodifica tranquilamente novos cenários
sem tu precisar se esforçar demais. O único Exato. esforço é tu manter aquela hora da atenção diária fazendo a mesma coisa. É só Sim. isso que tu precisa fazer. 1 hora por dia para uma habilidade nova ser criada em 3, 4 meses. Sim. É muito rápido. É muito rápido. E não foi só para inglês. Eu tô lá na Itália, né? Aham. Aprendendo italiano. E é o mesmo processo. Tu vai indo nos bares, tu vai conversando com as pessoas. Depois de algumas horas, né? As 10 Aham. mil horas, automaticamente tu começa a falar italiano e entender italiano. Sabe? Tu não precisa fazer um esforço extraordinário. É triste. prática. É horas. É horas de treinamento, repetição. Sim. Então, seja idioma, seja conhecimento de trader, seja desenvolver um funil de vendas. Eu sempre falo, só precisa de um funil de vendas para ficar milionário. Para ganhar 1 milhão por mês, só precisa de um funil de vendas bem feito. Não precisa ter 50 tipos de funil, 300 produtos. Aham. É um bem feito, pronto, é o suficiente. É É isso. uma habilidade muito bem lapidada que vai te dar o resultado que tu quer. Não Exato. precisa ter coisa demais na gaveta, né? Uma prateleira cheia de troféus. isso. Não, tu Aham. precisa ter um que simbolize tudo aquilo que tu acredite. Sim. Então, foque no tua única coisa. Lembra do livro? É a única coisa. É Foque isso. na tua única coisa, que sucesso é resultado, é isso. consequência. não E tem. entendendo também que a paciência é crucial nesse processo, porque você não vai começar amanhã seguindo o seu propósito, aquilo que você entendeu que era o seu propósito, com facilidade em executar aquilo. Eu não comecei no trade já dominando o mercado. Não, pelo contrário. Por mais que eu ame o que eu faço, que eu quero seguir esse caminho pro resto da vida, cara, eu passei por vários desafios, assim como você também deve ter quebrado. E até você entender que era o único funil de vendas, o necessário para você conseguir faturar 1 milhão por mês, você demorou para conseguir chegar nesse ponto. E quando eu fui pro digital, foi a mesma coisa. Cara, eu vejo os meus vídeos, os meus primeiros vídeos do canal, eu falo, meu Deus, coitada dessa menina, alguém tem que falar para ela que isso tá muito ruim. Mas assim, eu lembro que quando eu comecei, cara, eu gravava, tipo, vários vídeos para salvar um. E eu ficava me cobrando muito, eu ficava me criticando muito, eu tinha vergonha de falar. Ixi, era muito difícil para mim. Só que eu falei, cara, eu preciso vencer esse desafio. Eu quero fazer isso, eu amo ensinar, eu amo passar meu conhecimento para as pessoas. E logo no início, por pior que fossem meus vídeos, as pessoas já gostavam, elas já aprendiam. Então eu tinha muito feedback positivo e me motivava a continuar. E somente com a repetição e com a paciência também de ir lapidando isso, que eu fui melhorando a minha fala, que eu fui melhorando a minha comunicação, que eu fui melhorando a minha postura nos vídeos, né? Você vai se soltando mais. E aí, no início, você grava história todo travada, todo com medo, parece que você tá lendo. Daqui a pouco você tá mais solto. Então, prática, repetição e muita paciência nesse processo, porque é só assim mesmo que as coisas começam a acontecer. E quando você quando você busca algo que está alinhado com os seus dons e talentos naturais, cara, isso se torna muito mais fácil. Por exemplo, às vezes a pessoa ela é muito tímida, ela é muito introspectiva, e ela quer trabalhar com influência, não vai dar certo. Porque ela não se sente confortável fazendo aquilo, sabe? Ela não gosta de fazer aquilo. Então, quando você persegue algo, quando você busca fazer algo que está alinhado com o que você gosta, por mais que você não seja bom no começo, você já tem uma tendência natural a logo aquilo se tornar natural, aquilo se tornar fácil para você. Com certeza. E o Jacob, ele fala que quando a gente foca em uma habilidade, por exemplo, tu falou assim, a pessoa não tem vontade de fazer stories, de fazer uma comunicação de influenciador, mas ela vê os outros fazendo e ela pensa, eu preciso daquilo. Sim. Preciso ter aquilo também. É possível. O Jacob fala no livro, é possível. Só que tu vai ter que gastar muito mais energia. Muito mais energia. Vai ter que repetir muito mais vezes. Tem um livro chamado Óbvio, que ignoramos, que ele trata exatamente já li. desse assunto. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E daí tu vai ter que gastar muito mais energia. Porém, tu não precisa fazer aquilo que os outros fazem. Tu pode olhar pro teu talento e dizer assim, como que eu posso impactar o mundo com as minhas habilidades? Porque todas as habilidades são igualmente preciosas. Sim. Não é só de comunicação, não é só de ser um expert técnico lá em trader, Sim. não é só ser um estrategista. Todas as habilidades geram um impacto gigantesco no mundo se forem bem exploradas. Então, se tu fizer algo que está longe do teu talento natural, o que vai acontecer é que tu vai gastar muito mais energia para poder chegar lá, para poder gerar brilho. Agora, se tu fizer algo que é próximo do que tu já tem, alguns meses, algumas horas, digamos, talvez não precisa de 10 mil horas, porque tu já vem treinando desde a infância, né? Essa habilidade. Talvez com muito menos horas tu consegue ter um talento, uma habilidade extraordinária sendo entregue para o mercado. Então, é só esse peso que tem que saber. Eu quero aquela habilidade. Sei que eu não tenho
não é a minha paixão, mas eu quero muito. Então, saiba que vai gastar muito mais horas, muito mais repetição. Sim. É possível, só vai possível. doer um pouco mais. Como o Joel J mesmo diz, o sucesso é treinável. E eu concordo com isso. Até porque você, por exemplo, não tem habilidade nenhuma para o trading, você pode se tornar um bom trader? Pode. Às vezes você não tem habilidade nenhuma para empreender, você pode se tornar um bom empreendedor? Pode. Mas como você falou, vai demandar de muito mais energia, de muito mais treino para você conseguir aqueles resultados. Então, é você decidir se você está disposto a pagar o preço por isso, né? Porque quando, de fato, você segue um caminho que está alinhado com aquilo que você faz com facilidade, é muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí, muita gente, às vezes, peca no sentido de falar assim, Ana, mas eu gosto de cantar, mas cantar não dá dinheiro. Uai, mas... Tudo dá dinheiro. Tem várias pessoas ganhando muito dinheiro com a música. Então, assim, não dá dinheiro porque talvez você não faz do jeito certo, ou porque você não se destacou, ou porque você não se dedicou o suficiente. Mas tudo dá dinheiro, né? Como você disse, todo talento é precioso, até que você realmente encontre a melhor maneira de colocar ele para fora. E é realmente uma análise que você tem que fazer para dentro de você para entender e encontrar isso. Eu quero te perguntar ainda duas coisas, mas antes eu quero só abordar um último tópico. Quero te perguntar como que é ter a vida de influenciador e como é ter a vida de expert, a pessoa que ensina. Eu só queria comentar antes que quando a gente começa numa habilidade nova, eu quero ser trader, eu quero ser estrategista digital, eu quero lançar meu produto, eu quero, sei lá, ser programador, eu quero ser engenheiro civil, eu quero ser enfermeiro. Qualquer profissão que tu começar, do dia zero, a hora zero, até tu ter o brilho lá de dizer, eu faço, de ser um sênior, que a gente chama na programação, né? Programação, tu começa como trainee, depois vai para júnior, depois vai para pleno, depois vira um sênior. Todo mundo quer ser sênior, né? No primeiro dia já quer ser sênior. Mas o sênior precisa de alguns anos de treino para o cérebro estar preparado para poder entregar na velocidade com o sênior e na qualidade que o sênior entrega. Só que daí gera uma ansiedade, uma frustração, um nervosismo, de dizer, cara, já faz uma semana que tô fazendo esse negócio e ainda ninguém viu, ninguém me elogiou. Então, tem que entender que o nosso cérebro é programável, que nem tu falou, que nem o Joel J falou, e que é um processo de programação. E o processo, muitas vezes, que a gente está falando, passa pelo processo de repetição, e ele tem um período médio, que às vezes é 1 ano, às vezes é 2 anos. Se eu quiser ser um piloto de Fórmula 1, quantos anos será que eu preciso treinar? Se eu quiser ser um astronauta, quantos anos eu preciso treinar? Se eu quiser ser um engenheiro civil, quantos anos eu preciso treinar antes de eu estar apto a ser um bom engenheiro civil? Então, eu tenho que pensar, a primeira coisa, quando tu entrar em qualquer área de conhecimento, é dizer assim, poxa, eu quero ter a vida que aquela pessoa está tendo, porque eu tenho as mesmas aptidões que ela, eu sinto isso em mim, e eu quero focar nisso. Eu quero ir nessa direção, ter essa carreira, quero ser um programador. Quantos anos eu preciso para me tornar um júnior? Quantos anos eu preciso para me tornar um pleno? Quantos anos eu preciso para me tornar um sênior? E daí, aceitar o processo. Quando tu aceita que demora 3 anos para mim sair do júnior para um pleno, tudo bem. Você já diminui aquela ansiedade. Já acabou com a ansiedade. Daí é só uma questão de deixar e curtir o processo, né? Sim. Deixar rolar e curtir o processo. Porque se o cara fica ali na ansiedade, né? Eu tenho que ganhar no trade, eu comecei hoje, tenho que ganhar amanhã. Tenho que resolver minha vida na semana que vem. Nossa, daí gera uma frustração e a pessoa não curte a jornada. Não. É aquela ideia que tu senta no trem e não olha pra janela, né? Tipo, não dá pra ver a paisagem, porque, meu Deus do céu. Sim. Tô aqui nervoso olhando pra frente, não sei se o maquinista aí vai tocar o negócio certo. Então, tem que ter a capacidade de entender que é um processo, que durante esse processo a gente está programando o nosso cérebro, que é um computador potente, gigantesco potente, que tu está programando ele através do processo de repetição para criar habilidades que tu ainda não tem. No dia 0 tu não tem, no dia 10 mil, na hora 10 mil tu vai ter, mas hoje tu não tem ainda, então tu vai ter que repetir para programar o cérebro. E o momento que ele estiver programado vai ser como se fosse que te virasse uma chave com açúcar. Do dia para a noite. Tudo vira fácil. Sim. Não, vou pular de paraquedas. Não é fácil, já pulei 300 vezes. Não, nem dá mais friozinho na barriga. Mas no primeiro dia, desesperador. O coração quase explode. Então, é assim. Tem que respeitar o processo. Exato. Quando a pessoa olha para o processo, vê a jornada toda e não somente o dia 0 e o dia final, né? Que é pular para o final do processo. Quando a pessoa olha todo o processo e pensa, primeiro ciclo eu vou curtir, vou fazer tal coisa. Segundo ciclo eu vou comemorar com fulano de tal, eu vou curtir, vou fazer o próximo, e o próximo, e o próximo. Bota metas pequenas, né? Em vez de chegar lá assim, eu vou ganhar 1 milhão, não, vou ganhar 10 mil, depois eu vou ganhar 50 mil, depois eu vou ganhar 100 mil.
e vai colocando metas e quando chega nessa meta, comemora. É isso. Por causa que senão não dá energia, não tem força suficiente para viver o processo inteiro. Morre isso. no caminho. Uhum. Agora, quando tu entende que o processo é longo, que teu cérebro precisa de 1 ano, 2 anos para viver tudo isso, se preparar, ser programado, e que tu vai comemorar em várias etapas dessa jornada, daí tá tudo bem. Daí a pessoa já começa a relaxar. E ela já começa a relaxar e respeitar o que ela tem que fazer para poder chegar no dito sucesso. Né? Podemos colocar isso como mais um pilar, né? Sobre saber realmente viver o processo e entender que a maioria das coisas não acontecem do dia para a noite. Eu sei que a maioria das profissões, você consegue já ter uma média, né, de quanto tempo você leva para ter resultados, mas quando a gente fala aqui do meu mercado, pelo menos, eu acredito que no empreendedorismo também, a gente não tem como mensurar isso, porque vai depender de muitos fatores, como a gente falou, tanto de você ter coragem, quanto de você masterizar, repetir, né? E também, principalmente, não ficar trocando de estratégia, de caminho. E muita gente me pergunta... quanto tempo eu vou levar para ter resultado? Quanto tempo eu vou levar para me tornar um trader profissional e tudo mais? Eu falo... Cara, não tem como te falar isso, porque isso é muito pessoal, isso é muito relativo e vai variar de pessoa para pessoa, porque depende de N fatores. De fatores emocionais, de fatores como desenvolvimento pessoal, de também você repetir aquilo pelo tempo determinado até realmente se tornar bom naquela estratégia, naquele operacional que você utiliza, do seu nível de dedicação, do seu comprometimento com o processo. Então, existem muitas peças que precisam ser conectadas ali naquele quebra-cabeça para que, de fato, você veja o resultado acontecer. E se você não estiver muito preparado emocionalmente para viver esse processo, leve o tempo que levar, você já entra muito ansioso no mercado. Você já entra, muitas vezes, com o emocional abalado, porque você não sabe, de fato, quando as coisas vão acontecer para você. Então, isso é algo que acaba sendo muito prejudicial. Então, ter o pezinho no chão, logo no início dessa jornada, te faz gerenciar muito melhor as emoções para que você, de fato, não fique, né, ansioso para ver as coisas acontecerem logo, já que você não sabe quanto tempo isso vai levar. Se considerar as 10.000 horas, que é a regra geral, né, do desenvolvimento, para a gente masterizar qualquer habilidade, se tornar incrível, né, talentoso em qualquer área de conhecimento, imagina que na primeira semana a pessoa fez 2 horas. Daí no mês tem 4 semanas, né? Então, na primeira semana ela fez 2 horas, na outra semana ela pulou, na outra semana ela fez mais 1 hora, na outra semana ela pulou. Então, ela fez 3 horas em um mês, né? Agora, se ela fizer 3 horas por dia, ao passar de, 20 dias, ela já vai ter... muito mais bagagem. 60 horas. Então, depende muito. E o mês é o mesmo. Exato. No mês ela tem 3 horas, no mês ela tem 60 horas. Se ela tem que acumular 10.000 horas, que seja 5.000 horas, cada conhecimento específico, depende do ponto que cada um começa, né? Tem gente que já vem praticando coisas parecidas e daí vem ali e coloca essa habilidade numa outra área, né? O cara já corria, daí ele começou a nadar. Já era um atleta, né? Claro que ele vai gastar menos hora pra nadar bem, né? Agora o cara nunca fez esporte, começa a fazer esporte de uma hora pra outra, claro que ele vai gastar 10.000 horas pra poder se tornar um bom atleta. Então, quantas horas por semana está disposto a investir nessa nova habilidade? Eu acho que a matemática básica passa por ali. Se não tiver a quantidade de horas suficiente, daí talvez seja 10 anos, talvez seja 300 anos. Sim. Porque não gasta as horas A pessoa que está se dedicando 10 horas por dia, com certeza ela vai ter habilidade mais rápido do que a pessoa que dedica 1 hora por dia. É inevitável. É inevitável? Prática. E Ana, eu quero que tu me fale um pouco como que é ser uma influenciadora. Só para definir o que é influenciadora, geralmente o influenciador se caracteriza a pessoa que influencia outras pessoas a tomarem decisões. E é a pessoa que inspira, em grande parte, né? No modelo que nós entendemos hoje do influenciador no mercado digital, é a pessoa que inspira a multidão, as pessoas que a seguem, a darem passos em direção, geralmente, a uma vida melhor. Então, pode ser influenciador a nível de conhecimento, de estilo de vida, de alimentação, de roupa, né? Tem várias formas de a gente influenciar a vida das outras pessoas. Eu queria que tu me falasse um pouco como que é assumir esse papel, porque, digamos assim, é uma decisão, né? Eu quero me posicionar, quero ajudar as pessoas, quero incentivar elas a sair do ponto A para o ponto B, né? Como que é isso para ti? Legal. Primeiro, eu acho que é uma responsabilidade muito grande influenciar pessoas.
Até porque quando eu comecei, assim, esse trabalho, a minha intenção era mais de ensinar, de passar o que eu sabia, do que eu estava fazendo para ter resultados. E depois, automaticamente, quando você vai para a internet e começa a passar o seu conhecimento, você acaba, como você mencionou, se tornando um influenciador, né? E isso traz uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é você ter resultado naquilo que você faz. Seja influenciando pessoas a treinar, seja a ter uma alimentação mais saudável, seja um estilo de vida, ou enfim, ou algo que você esteja ensinando. Eu acho que o primeiro ponto é você ter resultados naquilo que você faz. Então, duas coisas me trouxeram onde eu estou agora, né? A primeira, sem dúvidas, foi a minha mudança de mentalidade, né? E com isso também a mudança de estilo de vida, porque realmente eu reprogramei a minha mente para depois me tornar a pessoa que eu sou hoje e alcançar os resultados que eu alcancei. Então, o primeiro ponto foi a mudança de mentalidade e estilo de vida. Depois que eu mudei a minha mentalidade, o meu estilo de vida, os meus hábitos, né? Enfim, e tudo mais, eu tive uma outra mudança de vida, que foi a mudança da minha vida financeira, que aconteceu através do mercado financeiro. Então, quando eu já tinha virado essas chaves, né, tanto de mudança de mentalidade, estilo de vida, quanto também alcançado resultados através do mercado financeiro, eu falei, pronto, agora eu já sei o caminho que eu trilhei para alcançar o que eu tenho hoje e eu quero levar isso para o mundo. Né? Porque eu acredito que esse caminho é real, que esse caminho é um caminho possível a todas as pessoas, desde que, claro, não desistam, né? E façam da forma correta. Então, a partir do momento em que eu tenho esse conhecimento, que eu tenho esse resultado e que eu sei como fazer isso, aí sim eu posso me posicionar para poder ensinar isso para o mundo também. Então, é por isso que eu acredito que é uma responsabilidade, porque você tem que ter resultado na sua vida primeiro, sabe? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitos influenciadores aí ensinando coisas que nem eles mesmos praticam, né? Então, eu acho que quando a gente está lidando com a vida das pessoas, isso é muito sério. E o ponto principal é, primeiro, você aplicar isso na tua própria vida. Quando eu te conheci, o nosso maior rapport foi porque a gente tinha lido livros parecidos. E nós começamos a conversar, ela começou a conversar sobre desenvolvimento pessoal, e eu também. E daí a gente disse, caramba, tem muito a ver. E começamos a fazer um processo. Tu já tinha montado, acho que 1 ou 2 turmas naquele momento que a gente tinha... que nós conhecemos, e daí fizemos um trabalho de marketing digital mesmo para atrair mais pessoas para montar outra turma. E logo mais tarde, tu me convidou para ir em eventos de desenvolvimento pessoal. Então, tu já veio influenciando na minha vida. Eu já tinha um hábito de leitura sobre desenvolvimento pessoal. Daí tu me incentivou a participar de eventos físicos, né? E foi muito legal. E eu levei não só você, mas todos os meus amigos. E toda a galera começou a se movimentar juntos e melhorar. Foi muito bom. E graças a ti, eu tive grandes saltos nessa área de desenvolvimento humano mesmo. E como é legal quando tu tem algo positivo e tu influencia outras pessoas a viverem aquilo. E as pessoas vivem e tu vê que elas saltam para um próximo nível, né? Isso é fantástico. Eu acho que o maior retorno é esse. Fantástico. Uma coisa que eu acho muito bonita no que a Ana faz, muitas vezes ela faz leitura de livros de manhã, cedinho, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, com a galera. E cada dia lê um capítulo, algumas páginas, e fica discutindo por semanas, né? E, cara, isso é demais, porque além de influenciar a pessoa a mudar de vida, traz conteúdo de alta qualidade para que a pessoa entenda as premissas, de onde vem esse conhecimento, para que dê embasamento científico para a pessoa dar esse próximo passo. Cara, isso é demais, porque... Uma coisa é tu se posicionar como expert, que eu já quero falar sobre isso. Que é quando ela falou assim, eu queria ensinar, eu queria compartilhar conhecimento, eu quero ser uma professora, né? Que nem o professor, o cara que está na faculdade ensinando, né? Ele é um expert. Ele disse assim, eu quero dedicar minha vida para ensinar outras pessoas. Eu, na empresa, quando eu contrato pessoas e ela vem júnior, trainee, que ela não sabe programar ainda, e eu tenho que sentar ao lado dela e ensinar ela a programar, eu me posiciono ali como expert, ensinando, educando, treinando ela, para que ela consiga atingir o sonho dela, que é se tornar um grande programador. Não é o meu sonho que tem que valer nesse momento, é o sonho da pessoa, porque se ela não quiser ser uma programadora, não tem nada que eu possa fazer por ela. Agora, se ela diz assim, não, eu quero ser programador e eu quero que tu me ajude a chegar lá, daí eu me posiciono como expert, ajudando essa pessoa a acelerar o processo dela. E é o que tu faz com o pessoal que quer se tornar trader, e eles buscam, né, inspiração e orientação para se tornar trader. Então, é o papel do expert. Mas, antes disso, às vezes tu tem que fazer a pessoa ver essa nova realidade. Se inspirar
para uma nova realidade, para essa vida extraordinária. A gente sempre fala que tem a vida comum, né? Que é a vida quando a gente só está vivendo. Sobrevivendo. Vivendo, não lê, não aprende, não se adapta, não melhora, não investe em si, né? Não busca melhorar sua saúde, não busca melhorar seus relacionamentos com a família. Só está vivendo. Tipo, está comendo, assistindo TV, dormindo. Só está vivendo, esperando o tempo passar para chegar à aposentadoria, sei lá. E quando a pessoa está investindo em si mesma, ela está se desenvolvendo, botando dinheiro nela mesma. Nela né? mesma. Ó, eu vou ler um livro que só me custa horas, né? Eu vou fazer uma corrida que só me custa horas e dedicação de sair de casa. Eu vou trocar meus amigos, vou começar a tirar aquele amigo que só me leva para as furadas fora do rolê e vou começar a me aproximar de pessoas que também estão buscando crescer na vida. Então, quando tu começa a reciclar a tua vida e pensar o que eu preciso para chegar lá, na vida extraordinária que eu quero para mim. E daí tu começa a ver um futuro diferente. É legal tu ter influenciadores que já chegaram ou viveram esse processo ou estão vivendo esse processo para dizer assim, cara, olha que legal essa ideia, esse insight que ele compartilhou. Vou ler esse livro que ela falou. Sim. Olha, ela começou a fazer esporte de manhã e ela falou que tem mais energia. Vou ver se eu fazer um teste, ver se isso, que nem o livro Milagre da Manhã que tu sempre comenta, que foi teu catalisador inicial. Daí tu vai lá e comenta, a pessoa lê também o livro e começa a mudar o estilo de vida dela. Isso é influenciar pessoas para um caminho melhor. Tipo, tá tirando ela da zona do conforto, na zona da monotonia, na zona, aquela estagnação, né? Da inércia, e levando ela para um caminho dolorido, que é o crescimento. Sempre vai ser crescimento. Mas sempre vale a pena. Só que tu vê alguém feliz, que já passou pelo processo, tu pensa, cara, vale a pena. É difícil, mas eu quero. Eu quero aqui 5 anos, aqui 1 ano, aqui 6 meses, estar vivendo essa nova jornada da minha vida. Eu escolhi fazer isso. E daí quando tu olha para o influenciador e tu pensa, cara, eu quero isso aí também. E daí tu se motiva. E tem energia para passar pelo processo. Então, eu acho que a maior parte legal do influenciador é ser inspirador. Sim. Quando tu olha pro cara que viveu aquilo que tu quer viver e tu se inspira, é só o que precisa para dar os próximos passos. Para você começar. Não precisa fazer mais nada. Porque assim, infelizmente, as pessoas, a grande maioria, né, elas se acostumam com uma vida comum. Com uma vida, muitas vezes, de escassez, com uma vida onde elas literalmente sobrevivem para pagar as contas, com uma vida onde elas estão infelizes nos relacionamentos, com relacionamentos tóxicos, fracassados, com uma saúde ruim, com o fato de ficar na zona de conforto e não querer cuidar do próprio corpo, de cuidar da vida delas, porque isso é o comum para a maioria das pessoas. Só que isso não é o normal, né? Nós viemos ao mundo, aqui já é um papo para um outro podcast, para ter uma vida abundante, para ter uma vida extraordinária, né? Se você acredita que você é filho, né, do Criador, você está aqui para ter uma vida incrível, para ter uma vida realmente que vale a pena ser vivida. E essa vida extraordinária, que muitas vezes parece muito distante da realidade de muitos, uma vida próspera realmente, ela só vai ser vivida se você viver o processo de crescimento. E aí entra um papel importante, que eu acredito que de quem tem muito resultado e muda de vida, como eu falei, a minha vida mudou por conta de 2 coisas. Primeiro, minha mudança de mentalidade e hábitos, depois por conta do mercado. E a partir do momento em que eu fui para... Uma das coisas que me impulsionaram, que me motivaram a ir para a internet, levar um pouco da minha experiência, foi exatamente, cara, eu saí de uma vida comum. Eu saí do zero e mudei a minha vida. E hoje vivo uma vida extraordinária, porque, cara, tem dias que eu falo assim, Deus, obrigada, né? Obrigada porque eu me sinto a queridinha de Deus. Obrigada por me amar tanto, porque eu vivo coisas tão maravilhosas hoje, uma vida realmente tão incrível, que eu às vezes até fico, me belisca para ver se estou sonhando, porque lá atrás eu não conseguia imaginar como seria possível alcançar os resultados que eu tenho. Então, cara, foram tantas mudanças, foram tantas conquistas, tantas realizações nesse processo, que hoje eu só quero abrir a boca e falar para as pessoas, você também pode, você também consegue, desde que você pague o preço de viver o processo, entende? E aí é um dos motivos que eu faço as lives de manhã, porque tudo começou a mudar na minha vida quando eu comecei a ler livros, né? Eu, de fato, eu não gostava, achava entediante, falava que não, enfim, que não tinha vontade de ler, até que eu entendi que, na verdade, não era que eu não gostava, eu só não tinha encontrado conteúdo que me despertava interesse. E aí, num momento muito ruim da minha vida, eu fui ler por obrigação, por necessidade, não porque eu queria ler. E aí, os livros mudaram completamente a minha mentalidade, mudaram completamente a minha vida, o meu estilo de vida, os meus
meus hábitos. E se eu tenho os resultados que eu tenho hoje, com certeza os livros são grandes responsáveis por toda essa mudança. E não só por ler, mas principalmente por colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, porque não adianta ler também se você não coloca em prática. Então, eu criei esse projeto do Desafio de Leitura Matinal logo no início. Eu lembro que isso foi lá em 2021, quando eu estava começando a minha jornada no digital, que eu falei, cara, eu quero já que os livros mudaram a minha vida e que isso fez sentido para mim, que tal começar a ler um pouco com as pessoas para poder motivá-las a esse hábito também, que é realmente tão transformador, e para que, de fato, elas possam alcançar esse conhecimento que, de fato, transforma a vida das pessoas. Então, eu comecei lá em 2021 e eu comecei lendo o livro Milagre da Manhã, e até hoje já foram 7 edições do Desafio de Leitura Matinal. Inclusive, já fica aqui um convite, tá? Dia 1º de agosto, às 5 e 7 da manhã, daremos início ao 8º Desafio de Leitura Matinal lá no meu Instagram. Lives de segunda a sexta-feira. Dessa vez, a gente vai ler um livro sobre o mercado financeiro, que é o livro dos pequenos magos do mercado financeiro. E vai ser incrível, né? Então, tá todo mundo convidado para participar, que eu acho que vai ser maravilhoso e vai ser mais um desafio. E eu amo fazer isso, porque, cara, foram tantos feedbacks, tantos depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformada depois do Desafio de Leitura Matinal, que para mim é muito gratificante fazer esse trabalho. E é realmente um momento em que eu tiro para poder parar a minha vida, para estar ali com a minha audiência, com os meus seguidores, lendo, inspirando, motivando. Porque, cara, não me custa nada fazer isso. Na verdade, não ganho nada fazendo isso. Só que eu vejo tantos resultados na vida das pessoas que me motiva a estar ali todo ano fazendo esse trabalho. Então, eu acho que isso está muito ligado à questão do propósito. Porque se eu não amasse fazer isso, o que me levaria a acordar às 5 da manhã para abrir uma live com as pessoas? Então, tem que amar muito o que você faz para você realmente parar a sua vida para poder fazer isso e não ganhar nada em troca. Então, isso está muito alinhado com o meu propósito de vida, com a transformação que eu quero levar. E, de fato, ver as pessoas tendo muito resultado por conta disso é o que me motiva a continuar fazendo o trabalho que eu faço. E ter uma vida extraordinária não quer dizer que não vai trabalhar, porque quem trabalha no que gosta não vai parar de trabalhar, porque gera transformação, gera prazer, gera propósito, né, o trabalho. Um dia que eu percebi assim que eu estava vivendo uma vida extraordinária também foi um dia bem legal. Eu estava no final de tarde na Itália, porque eu estava morando lá, sentado de frente para o mar, num barzinho. O hambúrguer que eu tinha pedido era 5:30 da tarde, um hambúrguer, um suco de laranja, uma laranja roxa que eles têm lá, que é ao sangue que eles falam, que é uma cor diferente, mas é laranja natural mesmo. Eu adoro tomar suco de laranja. Comendo um hambúrguer, tomando suco de laranja, olhando assim o pôr do sol no mar. Eu tinha acabado de fazer uma reunião antes. Eu pensei, caramba, quantas vezes eu não tinha dinheiro nem para comer direito. Tava ferrado, que não sabia o que ia acontecer na próxima semana. Totalmente sem perspectiva de futuro, assim, de realização, né? Parecia que a vida era uma merda, que só dava coisa errada. E daí do nada não, depois de 4, 5 anos de trabalho, né? Mas o cara se vê em um ambiente que quase é um quadro dos sonhos, sentado de frente pro mar, ver o pôr do sol, tomando um suco de laranja roxa. Incrível. É extraordinário. Então, daí o cara pensa, poxa, e eu continuo trabalhando. E feliz por estar trabalhando, porque não é um incômodo trabalhar, desde que tu trabalhe no que tu gosta, no que tu se sente desafiado. Então, eu pensei, meu Deus, eu estou vivendo uma vida extraordinária e num ambiente muito simples. Não preciso estar fazendo uma coisa super luxuosa para me encontrar em paz, feliz e realizado. Sim. Então, a vida extraordinária está muito ligada a isso, né? A tu se sentir bem consigo mesmo. É isso. Explorando seus próprios talentos, fazendo coisas reais, entregando coisas reais pro mercado, pro mundo, pras pessoas que estão em contato contigo e tu fazendo o teu melhor. Exato. Ponto final. É isso. E uma última pergunta agora, que é sobre a vida do expert. Dentro do mundo, né, nós temos esse papel de influenciador. Todo mundo é influenciador. Eu influencio meus amigos, eu influencio as pessoas, a minha família, as pessoas que trabalham comigo. Da mesma forma que sou influenciado por eles, né? Todo mundo é influenciador. E tem o papel do educador. Nem todo mundo se posiciona como educador. Apesar de sempre a gente estar ensinando alguma coisa que a gente sabe, né? Me ajuda aqui no Windows, está travado o negócio. Vai lá, tu ajuda a pessoa. Porém, que nem tu se posiciona como expert mesmo. A pessoa que vai lá e tem um conhecimento profundo numa área específica e cria uma mentoria, um processo de treinamento, um método, né, com didática, onde que tu vai transferir esse conhecimento que tu acumulou em ti para outras pessoas. Como é viver esse mundo de expert? Como que é ser um expert?
Tá. Bom, primeiro você tem que entender que você vai trabalhar muito, né? Viver o propósito. E muita gente não entende e também não acredita, mas empreender e viver o propósito, e principalmente estar na internet, demanda muito tempo, muita energia, muita dedicação. E, cara, hoje, sem dúvidas, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava quando eu era CLT. Porque quando você tem seu próprio negócio, né? Quando você tá ali, ainda mais quando você faz algo que você ama, que você não vê literalmente a hora passar, você só tem hora para começar. Porque depois você vai ali, entrou no flow, cara, eu sei lá, eu entro no escritório 8, 9 da manhã e tem dia que eu saio 8, 9 da noite. Então, cara, se eu fosse trabalhar para os outros, eu ia cumprir meu horário ali, tchau, obrigado, até amanhã, né? Então, o primeiro ponto é entender que você vai trabalhar muito, até porque eu não conheço ninguém que teve muito sucesso, que não arregaçou as mangas de verdade, né? Viver o propósito não significa dizer que você só vai fazer também o que você ama, porque sim, a maioria das coisas que você faz ali naquelas tarefas são coisas que você gosta de fazer porque está alinhado com o teu propósito de vida. Mas não significa que tudo que você vai fazer é só coisa que você gosta. Então, por exemplo, tem dias, cara, que eu não tô afim de abrir o gráfico. Tem dia que eu não tô afim de gravar um vídeo. Mas eu sei que eu preciso produzir porque é o meu negócio. Então, eu acho que, falando de ser uma expert, assim, né? Primeiro, você tem que entender que você vai trabalhar muito. Segundo, organização. Ter um conhecimento, querer levar isso para o mundo, requer organização. Então, eu procuro ter uma agenda muito organizada. Então, por exemplo, tem um dia da semana, todo dia de manhã eu estou no gráfico. Então, esse tempo já é reservado para o gráfico, porque eu preciso, todos os dias, executar o meu conhecimento para chegar ao resultado que eu quero ter e automaticamente poder levar isso para as pessoas. E quanto mais eu pratico, mais expert eu me torno e automaticamente mais autoridade eu tenho e credibilidade para poder ensinar isso para as pessoas. Não adianta você querer ser uma expert se você não treina e não pratica todos os dias aquilo que você ensina. Então, entendi que eu preciso trabalhar. O segundo ponto é treinar e praticar a sua expertise todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Terceiro ponto, né, é a organização. Então, de manhã eu tô ali pro gráfico. Só faço isso, não faço mais nada. Agora, cada dia eu gosto de organizar a minha agenda para eu poder desenvolver um lado do meu negócio. Então, por exemplo, eu tiro um dia só para reuniões, outro dia eu tiro só para produzir os conteúdos que vão ser postados, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Telegram. Então, eu tiro um dia da semana só para organizar esses conteúdos. Eu tenho uma equipe que me ajuda nessa produção. Tem um dia que eu tiro só para gravar conteúdos. Então, assim, é tudo baseado, organizado, buscando ali aquele objetivo final que eu quero alcançar. Então, por mais que às vezes você tem um dom, tem um talento, e você, eu vou pro digital, vou trabalhar com a internet, é tudo mais fácil. Não. Se você não tiver prática todos os dias, se você não tiver um tempo muito organizado e uma agenda muito prática para realmente colocar aquilo em execução, aquilo, né, na ponta, não vai rolar. Eu conheço muitos experts, por exemplo, que não crescem, que não se desenvolvem, que não conseguem realmente se destacar porque não são organizados, não produzem. Isso também requer, como eu falei antes, organização. Então, organizar a sua rotina, entender que você tem que aparecer. E o último ponto é consistência. Consistência de produção de conteúdos. Se você não me segue ainda, segue para você poder me acompanhar, mas todos os dias eu tenho rotina, eu posto nos meus stories, toda semana tem vídeo novo no canal, tem reels aqui no Instagram, é conteúdo todos os dias. Então, eu tenho rotina, eu tenho consistência na entrega para que eu consiga crescer cada vez mais. Então, acho que a consistência também é um ingrediente fundamental se você realmente quiser resultados como expert e crescer no digital. Uma coisa que eu acho legal no treinamento, na mentoria da Ana, é que ela não ensina somente trader. Ela traz muito sobre desenvolvimento pessoal. Porque até mesmo ela comentou mais cedo, o que fez virar a chave dela foi, em primeira instância, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Sim. E depois, em segundo momento, trader. E tu traz essas duas áreas chaves, né, para dentro da mentoria. E eu acho isso muito legal. Porque eu percebo que nos depoimentos que a galera traz, muitos mudaram estilos de vidas antigos. Por exemplo, o cara que parou de fumar, o cara que começou a ler, o cara que parou de assistir tanto TV e começou a fazer esporte. Então, é muito além do que simplesmente uma profissão. É um estilo de vida de fato. E esse é o papel do mentor. Ajudar a mostrar assim,
tu quer ter uma vida extraordinária, mas não basta só ganhar dinheiro. Tu vai ter que ganhar dinheiro, vai ter que melhorar teu relacionamento, tua saúde, tua higiene do sono, o que tu lê, teu intelectual. Isso é muito legal, porque dá a sensação, né, que a pessoa compra um curso, uma mentoria, simplesmente pela parte técnica. Só que o técnico não é tudo. O técnico não faz a pessoa mudar de nível. O técnico é mais uma ferramenta na prateleira de ferramentas que a gente tem, só que tem um contexto onde o cara precisa trabalhar para ter o resultado, a vida extraordinária buscada. Sim. E como que tu organiza essa didática, assim, de mexer um pouco nos estilos, nos hábitos, né? E na parte técnica? Sim. Bom, primeiro isso está alinhado com o que eu vivi na prática, né? Então, cara, eu não consigo falar para as pessoas que elas precisam só aprender uma estratégia para elas poderem ter resultado, porque não foi assim na minha vida, né? Então, como eu falei no início, para eu me tornar influenciadora dessas duas coisas, eu primeiro precisei praticar, eu precisei primeiro ter resultados naquilo ali para eu poder falar disso e ter, né, bagagem para poder falar disso. Então, como na minha vida, o que trouxe essa mudança foi primeiro a mudança de mentalidade, depois os resultados financeiros, eles alcançaram essa mudança, né? Eu preciso falar isso para as pessoas também. Então, na mentoria, eu tento abordar tanto módulos completamente técnicos, onde eu ensino do zero ao avançado tudo que a pessoa precisa aprender como trader para alcançar os resultados financeiros que ela deseja. Então, essa é uma parte da mentoria. E, em paralelo, eu trago um outro módulo só de desenvolvimento pessoal e mentalidade, onde eu vou trabalhar a fundo a mentalidade da pessoa para ela desenvolver as habilidades necessárias emocionais que ela precisa desenvolver, aprendendo a gerenciar a ansiedade, aprendendo a gerenciar a impulsividade, aprendendo a gerenciar o medo para que ela alcance os resultados financeiros no mercado. E aí ela precisa entender, eu sempre falo, cara, se você quer ser meu aluno, entenda, você não vai vir aqui. Se você quer só aprender a operar, nem entra. Porque aí você vai lá no canal, tem vários conteúdos lá, tem vários vídeos que você tem técnica, tem estratégia, tem tudo, você aprende de graça. Agora, se você quiser realmente viver um processo de transformação, onde a sua mudança de hábitos, de estilo de vida, vai te levar aos resultados financeiros no mercado que você deseja, aí sim você vem. Porque aí você vai viver um processo real, onde eu vou te direcionar nisso daí, e a partir disso você vai se tornando trader com toda a habilidade técnica que você precisa desenvolver e automaticamente mudando hábitos, quebrando paradigmas, mudando crenças para que você consiga gerenciar as suas emoções e alcançar os resultados financeiros. Até porque, né, o nosso emocional, ele é responsável por mais de 85% do nosso resultado financeiro. Então, não adianta nada você saber operar, você ter a melhor técnica, a melhor estratégia, se na prática você não consegue executar aquilo ali. Então, foi vivendo isso na minha vida que eu consegui chegar nesses pontos e eu não consigo falar disso diferente com os meus alunos, com os meus mentorados, porque foi isso que deu certo para mim. Eu vejo muita gente hoje batendo na tecla só da técnica, mas, cara, quantas pessoas conseguem realmente resultados financeiros só com técnica e sem gestão emocional? Eu não conheço. Então, por isso que eu tento trazer muito alinhado esses dois temas, porque eu acredito que esse é o melhor caminho para quem deseja realmente ter resultados consistentes na vida, né, também, e no mercado. Eu faço muitos momentos de conversa com especialistas e alguns momentos eles estão montando treinamento entregável, né? Que a gente chama. E eu sempre trago essa realidade. Muito do que a gente vende no mercado digital é mudança de vida. A pessoa está vivendo um modelo de vida e ela quer outro modelo e ela compra aquele treinamento, aquele curso, porque ela quer mudar o estilo de vida dela. Quer mudar a forma com que ela pensa, com que ela ganha dinheiro, com que ela se comporta, em que lugar da sociedade que ela se encaixa. E é muito difícil tu vender somente a parte técnica. Tu tem que vender essa quebra de crenças também. Sim. Porque o que faz a pessoa ter aquele estilo de vida é as crenças que ela Sim. tem naquele momento. E para que ela tenha um novo estilo de vida, ela tem que mudar. Ela tem que ter uma nova visão da realidade. Se ela ler os livros, não precisa você falar nada. Só que, geralmente, as pessoas elas têm uma resistência a ler um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal. Então, tu adianta um pouco esses conteúdos dentro da tua mentoria, dentro do teu processo de entrega, porque isso vai facilitar ela sair da parte técnica do ponto A para o ponto B. Então, vai acelerar o processo de crescimento da pessoa e ela vai se motivar aos poucos para buscar na fonte, que é no livro, onde ela vai conseguir entender mais sobre como o cérebro dela funciona, como ela pode trabalhar, né, com visualizações claras de um novo estilo de vida e trazendo isso para a realidade dela. Em resumo, tudo que a gente entende aí de mudança da parte cognitiva, né, que a gente chama de neuroplasticidade.
Então, traga sempre que você puder o conhecimento de mudanças de hábito mesmo para dentro da sua mentoria, porque a maioria das vezes o que impede o mentorado de sair do ponto indesejado para o ponto desejado é a mentalidade. É a mentalidade, Exato. o mindset. Sim. Então, sempre que você puder trazer para dentro do seu treinamento um pouco de conteúdo nessa direção, tenha certeza que você vai estar ajudando melhor o seu mentorado a atingir o alvo Com que ele está certeza. buscando. Eu acho que você faz um misto ali, porque independente do nicho, como o nicho de atuação que a pessoa vai seguir, que ela vai escolher, a pessoa só consegue sucesso se ela muda a mentalidade. Isso em qualquer carreira, em qualquer negócio. Só que muitos experts esquecem de bater nessa tecla com o mentorado. De que, cara, eu precisei mudar essas crenças, eu precisei pensar diferente, eu precisei mudar esses hábitos, eu precisei ser mais organizado, ser mais consistente, ter metas claras, objetivos claros para chegar onde eu estou agora. Então, não é só ensinar ali a parte técnica do que a pessoa tem que fazer para alcançar aquele resultado X. Ela precisa também trabalhar toda essa parte mental. E quando você leva isso para o mentorado, você prepara essa pessoa para que ela consiga também, né, desenvolver essas habilidades e chegar no resultado que ela deseja. Perfeito. Nosso bate-papo foi muito bom, gostei demais. Eu acho que surgiram tantos insights aqui que quem estiver anotando lá, já tem umas 3, 4 páginas anotadas. Ana, foi um prazer conversar. Quero que o estrategista, né, o especialista que esteja nos assistindo, tome muita atenção no que nós discutimos aqui nos pontos, porque quem quer, de fato, gerar impacto no mercado vai ter que passar por tudo isso que nós falamos. É o caminho natural. Se apresente, por favor, nas suas redes sociais, quem quiser te seguir. Bom, primeiramente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei fazer parte desse bate-papo, foi maravilhoso, como a gente já imaginava. Eu acho que esse bate-papo aqui daria pelo menos umas 3 horas se a gente fosse falar de tudo, né, de Paulo? Porque, olha, a gente tem assunto, tá? Mas agradeço também a todos que ficaram, que assistiram até o final. Espero que essa conversa tenha agregado na vida de vocês de alguma maneira e principalmente que vocês apliquem, né, o que foi aprendido aqui. E deixo aqui também as minhas redes sociais para quem quiser acompanhar. Meu Insta é @eu_ana_tavares. Meu canal no YouTube é o Ana Tavares Trader. E acho que é isso, né? E o restante dos links está lá na minha bio do Instagram. Tem todas as minhas redes sociais para quem quiser acompanhar também, tá bom? Muito obrigada. Eu, Edipaulo Zanella, nas redes sociais edipaulo.zanella, no YouTube Selflux Oficial, Instagram também Selflux Oficial. Então tá, nos vemos nos próximos episódios. Se você tiver algum insight, deixe nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal e nos vemos mais adiante. Tchau, Ana. Tchau, até breve. Tchau, gente.